Se a sua alma está cansada, se você sente que algo pesado tem rondado a sua vida, se nada parece fluir por mais que você lute, então pare tudo e fique aqui comigo agora, porque hoje Deus vai tocar áreas da sua vida que o inimigo tentou paralisar. Hoje, o Senhor vai expor ataques ocultos, desfazer obras das trevas e restaurar aquilo que tentaram arrancar de você. Não saia deste vídeo, porque algo espiritual e profundo vai acontecer enquanto oramos. E escute com atenção. Fique até o final, porque há coisas que Deus só faz quando você permanece. Há cadeias que só quebram quando você se mantém na presença. Há libertações que só acontecem quando você decide não fugir da batalha. Hoje é uma noite marcada pelo céu. Se você está assistindo a este vídeo agora, eu quero que saiba de uma coisa: não foi coincidência. O próprio Deus direcionou você até aqui porque existe um movimento espiritual contra a sua vida que precisa ser interrompido hoje. Há ataques invisíveis tentando alcançar sua casa, sua mente e seu destino. Mas o Senhor decidiu colocar um ponto final no que o inimigo começou. Se você tem sentido um peso estranho, se pessoas têm se levantado sem explicação, se seus sonhos têm sido perturbados, se portas estão se fechando de repente, se doenças, perdas ou confusões estão surgindo do nada, ou se alguém em que você confiava passou a agir de forma maldosa, manipuladora ou cruel, então esta oração é exatamente para você. Este vídeo não é apenas mais um momento devocional. Este é um encontro marcado por Deus. É um chamado para a reversão espiritual. É a resposta que você pediu em lágrimas, talvez sem saber se ele ainda te ouvia. Toda seta enviada contra você, toda palavra que tentaram lançar para te parar, toda conspiração feita nas sombras, tudo o que foi planejado para roubar sua paz, seus relacionamentos, suas finanças e sua vida espiritual, hoje, no nome poderoso de Jesus, retorna ao remetente. O Salmo 35 declara: Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo, luta contra os que lutam contra mim. Isso significa que Deus não apenas observa, Ele entra na guerra por você. Quando Deus entra, a batalha muda. Quando Deus entra, a acusação cai. Quando Deus entra, o que parecia perdido se levanta de novo. Antes de orarmos, quero que você faça algo simples, mas carregado de fé. Clique em gostei agora, se você crê que Jesus vai lutar por você hoje. Esse ato não é sobre o vídeo, é uma declaração espiritual. É você dizendo ao reino das trevas: eu estou debaixo da proteção do Deus Altíssimo. E se você deseja ser um instrumento de libertação para alguém, compartilhe este vídeo. Alguém da sua família, alguém que você ama, está sendo atacado neste exato momento, e este vídeo pode ser a resposta de oração dessa pessoa. Agora, escreva nos comentários com ousadia e autoridade espiritual: todo plano maligno deve retornar ao seu remetente. Escreva como quem está empunhando uma arma. Seu comentário é um ato profético. Agora, respire fundo, abra o seu espírito. Eleve sua fé e ore comigo. Ore comigo. Pai, chegamos diante do teu trono em nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Sabemos que tu és fiel, que tu és poderoso, que tu és o Deus que luta por nós. Obrigado porque tu não ignoras nossos clamores, nem fecha os olhos para as nossas guerras. Tu és o nosso defensor, o nosso escudo e aquele que nos guarda em meio à batalha. Pai, tu és o Deus que tudo vê, nada te escapa, nada passa despercebido diante dos teus olhos. Tu conheces cada movimento feito contra nós, até mesmo aqueles arquitetados em silêncio, na escuridão, longe de qualquer olhar humano. Tu sabes quem tramou, quem desejou, quem falou, quem tentou nos atingir. Nada está escondido diante de ti. E é por isso que nesta noite, Senhor, nós nos levantamos, exatamente como o Salmo 35 nos ensina. Declaramos com fé e confiança: contende contra aqueles que contendem contra nós. Luta contra os que lutam contra nossos destinos. Pai, ergue teu escudo sobre nós. Veste-te da tua armadura. Levanta-te como nosso guerreiro poderoso. Envergonha aqueles que desejam o nosso mal. Dispersa aqueles que procuram tirar nossa paz, nossa alegria, nossa vida espiritual.
que a confusão recaia sobre todo espírito maldoso que foi enviado contra nós, que toda tentativa do inimigo seja frustrada, que todo plano das trevas seja exposto, destruído e completamente desfeito. Ó Deus da reversão, nós te invocamos. Tu és o Deus que transforma maldição em bênção, o Deus que vira cativeiros. O Deus que pega aquilo que foi usado para nos ferir e transforma em degrau para nos levantar. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nenhuma língua que se levantar em julgamento ficará de pé. Essa é a herança dos teus servos, e esta noite nós a reivindicamos pelo fogo do Espírito Santo. Senhor, firme nossos pés sobre tuas promessas, porque sabemos que tu não mentes. Tu cumpres cada palavra que sai da tua boca. Por isso, em nome de Jesus, assumimos autoridade espiritual sobre todo o ataque que foi enviado contra nossas vidas. Tomamos posição contra toda prática de feitiçaria, todo o poder das trevas, todo o altar maldoso onde nossos nomes foram mencionados. Declaramos fogo do Espírito Santo sobre cada reunião maligna, cada plano secreto, cada pacto feito contra nós. Onde quer que tenha sido pronunciada uma palavra de destruição, que o fogo de Deus caia agora. Que todo o altar espiritual contrário seja completamente consumido. Que toda invocação maldita se torne sem efeito. Que toda consagração maligna seja quebrada, cancelada e destruída em nome de Jesus. O Salmo 109, versículos 6 a 8 diz: Coloca um ímpio contra o meu inimigo, que um acusador esteja à sua direita. Quando for julgado, que seja condenado. Que seus dias sejam poucos e outro ocupe seu lugar. Senhor, oramos conforme tua palavra. Declaramos que todo inimigo espiritual levantado contra o nosso destino seja derrotado. Todo acusador espiritual que se levantou à nossa direita, tentando nos denunciar, será confrontado pelos teus anjos. Todas as palavras malditas que falaram contra nós se tornarão laços para aqueles que as proferiram. Pai, que cada armadilha preparada para nossa queda se torne o buraco onde eles próprios cairão. Cancelamos agendas malignas, anulamos missões diabólicas, cortamos toda a oração das trevas feita contra nossos nomes e enviamos de volta toda a obra maligna 7 vezes mais fraca do que veio, completamente sem força em nome de Jesus Cristo. Agora, Senhor, falamos com autoridade espiritual sobre cada flecha lançada contra nós. Flechas de morte, flechas de doença, flechas de fracasso, flechas de pobreza, flechas de confusão, flechas de atraso, flechas contra o casamento, flechas de esterilidade, flechas de acidentes, flechas de vergonha, flechas de humilhação, flechas de destruição emocional ou financeira. Cada uma delas, todas, sem exceção, ordenamos que retornem agora mesmo ao remetente pelo poder do nome de Jesus. Senhor, libera a tua guerra, libera teu fogo, libera a tua justiça, porque esta é a noite em que tudo muda. Em nome de Jesus Cristo, declaramos com autoridade espiritual que toda flecha maligna enviada contra nossas vidas não terá sucesso, ela retornará imediatamente ao remetente. Declaramos que toda maldição pronunciada, seja em voz alta ou em pensamento, volte para aquele que a lançou. Toda obra das trevas, feitiço, encantamento, ritual, consagração maligna, sacrifício feito com intenção de nos ferir, seja agora anulada e revertida, em nome de Jesus. A tua palavra afirma, em Números 23:23, contra Jacó não vale encantamento, contra Israel não funciona adivinhação. Se o Senhor disse que o seu povo é intocável por maldição, então hoje declaramos com ousadia: nenhuma maldição pode nos atingir, porque somos filhos do Deus Altíssimo. Estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Estamos escondidos no abrigo secreto do Todo-Poderoso. Vivemos debaixo da sombra do Onipotente, onde o inimigo não pode entrar. E conforme o Salmo 91 declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste mortal. Senhor, nesta noite, tomamos posse dessa promessa. Declaramos que habitamos no teu abrigo, que nenhuma praga se aproxima da nossa casa.
Nenhum espírito de destruição tem acesso aos nossos lares. Nenhuma arma forjada pelo inimigo tocará nossa vida, nem a vida dos nossos familiares. Usamos agora a autoridade que Jesus nos deu para confrontar todos os espíritos que têm observado nossos passos. Todo espírito monitor, toda força maligna enviada para vigiar nossa rotina, nossas conversas, nossa vida espiritual, ordenamos que sejam cegados agora mesmo em nome de Jesus. Vocês não verão mais nossos caminhos. Vocês não nos seguirão. Vocês não terão mais acesso às nossas decisões. Nós nos cobrimos com o sangue de Jesus e declaramos: somos invisíveis ao reino das trevas. Fechamos todas as portas espirituais que, consciente ou inconscientemente, foram abertas portas através do pecado, portas deixadas pela falta de perdão, portas abertas por relacionamentos fora da vontade de Deus, portas vindas de maldições familiares herdadas, portas ligadas a objetos consagrados ou pactos antigos. Fechamos todas elas agora pelo sangue de Jesus e decretamos que a partir deste momento, somente o que vem do céu terá acesso às nossas vidas. Somente os anjos do Senhor podem entrar. Somente o Espírito Santo pode visitar. Somente as bênçãos do alto poderão nos tocar. Selamos cada palavra com o sangue de Jesus Cristo, confirmamos nos tribunais celestiais. Estabelecemos no mundo espiritual que tudo o que declaramos será feito conforme a palavra do Senhor. Amém. Agora, Pai, oramos contra todo sonho maligno, todo pesadelo que tem drenado nossas forças, todo sonho sujo, todo sonho perturbador, todo sonho sexual, toda visão de morte, de fracasso, de perseguição, de prisão, de derrota, cancelamos agora em nome de Jesus. Declaramos que nenhum sonho maldito prosperará. Nenhuma seta lançada enquanto dormimos terá poder. Todo sonho onde aparecemos sendo atacados, perseguidos, acorrentados, humilhados ou envergonhados, anulamos completamente neste momento. Todo sonho de comer alimentos estranhos, de estar em lugares desconhecidos e perturbadores, todo sonho que tenta roubar nossa paz ou aprisionar nosso espírito, cancelamos em nome de Jesus. E agora, Senhor, exercemos autoridade contra todo espírito marido ou espírito esposa, toda entidade espiritual que tenta possuir, oprimir ou controlar nossas vidas através de sonhos. Ordenamos: soltem agora, saiam agora, retornem ao abismo de onde vieram, vocês não têm mais direito legal sobre nós. Quebramos toda aliança maligna formada enquanto dormíamos. Anulamos pactos espirituais malditos. Destruímos toda a tentativa de casamento espiritual satânico. Cortamos todo laço, todo vínculo, toda a ligação criada por esses sonhos. Declaramos que somos livres pelo sangue do Cordeiro. Somos libertos pelo nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Declaramos que toda criança espiritual maligna gerada em sonhos, visões ou ataques noturnos está destruída agora. Toda família espiritual construída pelo inimigo para amarrar destinos, destruir casamentos ou aprisionar vidas, desfazemos completamente pela autoridade do sangue de Jesus. Declaramos que nossos casamentos reais, nossas relações terrenas e nossos destinos físicos estão livres de qualquer interferência espiritual. Nenhum pacto maléfico poderá ditar nossa vida emocional. Nenhuma entidade espiritual terá acesso ao nosso futuro sentimental. Nenhum espírito que tenta usurpar lugar de marido ou esposa terá autoridade sobre nós. Em nome de Jesus, ordenamos que todo manipulador de sonhos seja paralisado agora mesmo. Toda a força das trevas que invade o sono para roubar, matar, atrasar ou destruir, nós apreendemos em nome de Jesus e a lançamos no abismo. Pedimos que os teus anjos, Senhor, cerquem nosso descanso, que guardem nossas noites, que nos envolvam enquanto dormimos, para que somente aquilo que vem do céu tenha acesso à nossa mente e ao nosso espírito. Declaramos que a partir desta noite, nossos sonhos serão cheios de luz, nossas visões serão proféticas, nossas noites serão de paz, nossas madrugadas serão marcadas pela presença do Espírito Santo, e nossos sonhos se tornarão territórios de vitória e revelação divina. Senhor, também te apresentamos todo o atraso espiritual que tem se levantado contra nossas vidas. Atraso no casamento, atraso na maternidade,
atraso na realização de projetos, atraso na prosperidade, atraso em conexões enviadas por ti, atraso em respostas que oramos há anos. Toda força satânica que tenta atrasar nossa promessa, toda entidade que tenta travar nosso avanço, receba fogo agora mesmo, em nome de Jesus. Que todo homem forte levantado contra nossas bênçãos seja derrubado. Que toda mão maligna que segurou aquilo que era nosso, solte agora. Que cada bênção retida seja liberada. Declaramos que tudo que o inimigo roubou, nossa alegria, nossa paz, nossa saúde, nossas finanças, nossas oportunidades, nossos relacionamentos, nossos projetos, nossas conquistas, seja restaurado agora, em nome de Jesus. Pois tua palavra declara em Joel 2:25, restituirei os anos que foram consumidos. Senhor, nós reivindicamos essa restituição hoje. Decretamos restauração acelerada. Decretamos dobro pela dor. Decretamos que nada que foi perdido permanecerá perdido. Tudo voltará multiplicado. Não morreremos de mãos vazias. Não morreremos sem cumprir o nosso propósito. Não morreremos sem viver aquilo que o Senhor escreveu para nós. Nós veremos com nossos próprios olhos a bondade do Senhor na terra dos viventes. E declaramos profeticamente, os últimos dias das nossas vidas serão maiores do que todos os dias anteriores. O melhor ainda está por vir. Senhor, agora falamos contra toda língua maligna que se levantou contra nós. Toda voz de fofoca, toda voz de calúnia, toda voz de difamação, toda voz que nos amaldiçoou, toda voz que zombou da nossa fé. E nós silenciamos agora em nome de Jesus. O Salmo 109:2 diz: pessoas más e mentirosas abriram a boca contra mim, falaram com língua enganosa, cercaram-me com palavras de ódio e me atacaram sem motivo. Mas, Pai, Tu és o nosso defensor, Tu és o nosso advogado fiel, Tu és aquele que nos justifica e nos sustenta. Pedimos, Senhor, levanta-te e luta por nós. Cala toda língua mentirosa, exponha toda testemunha falsa, desmascare toda agenda oculta, revele todo o plano secreto das trevas. Decretamos que aqueles que falaram morte sobre nossa vida serão obrigados a falar vida, que aqueles que nos amaldiçoaram começarão a nos abençoar, que aqueles que conspiraram contra nós verão a tua mão nos exaltar. E declaramos: nenhum plano das trevas prevalecerá contra quem Deus escolheu. Em nome de Jesus Cristo, declaramos que a partir deste momento, tudo começará a trabalhar a nosso favor. Determinamos que uma reversão divina aconteça em nossos relacionamentos, em nossos ambientes de trabalho, em nossas famílias, em nossas comunidades e em cada lugar onde colocarmos os nossos pés. Todo Judas que estava escondido no nosso ciclo social seja exposto. Todo traidor que sorria por fora, mas planejava pelas costas, seja removido. Todo falso amigo, toda pessoa que convivia conosco enquanto tramava contra nós em segredo, seja desconectada agora pelo poder de Deus. Senhor, revela cada intenção oculta. Afasta de nós aquilo que não vem de Ti. Rompe relacionamentos tóxicos, quebra alianças que drenam nossa força e cerca-nos apenas de pessoas que nos amam de verdade, que oram por nós, que celebram nossas vitórias e desejam ver nosso crescimento. Fechamos as portas para a traição, selamos cada entrada aberta ao engano. Caminhamos em discernimento, caminhamos em sabedoria, caminhamos na luz da verdade, guiados pelo Espírito Santo. E agora tomamos autoridade espiritual sobre toda a maldição geracional que tem seguido nossa linhagem familiar. Declaramos que todo padrão repetitivo de derrota está quebrado, todo ciclo de pobreza está quebrado, todo histórico de enfermidade está quebrado, todo padrão de divórcio, separação, destruição emocional está quebrado, toda morte prematura é cancelada. Toda loucura, todo transtorno espiritual, toda inclinação ao vício são destruídos pelo sangue de Jesus Cristo. A tua palavra declara em Gálatas 3:13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei,
tornando-se maldição por nós. Se Jesus tomou a maldição, então nenhuma maldição pode continuar sobre nós. Somos abençoados, somos redimidos, somos libertos hoje pelo poder do Evangelho. Declaramos que toda maldição lançada pelos nossos ancestrais está quebrada. Tudo que nossos antepassados adoraram que não era de Deus não tem mais poder sobre nós. Toda a aliança que familiares fizeram com o reino das trevas é anulada pelo sangue do Cordeiro. Em Cristo, somos uma nova criação. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. A maldição termina aqui. O ciclo maligno acaba aqui. A partir de nós começa uma geração de bênçãos, vitória, favor divino e sucesso sobrenatural. Nossos filhos não herdarão nossos traumas. Nossos filhos não lutarão nossas batalhas. Nossos filhos não sofrerão aquilo que sofremos. Declaramos que desta geração em diante, nossa linhagem será inteiramente abençoada. Nossa família é santificada. Nosso destino está seguro nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Pai, oramos agora pela cobertura divina sobre nossas vidas e sobre todos os nossos familiares. Nos colocamos debaixo da aliança do Salmo 91. Reivindicamos cada promessa e declaramos cada palavra com autoridade. O versículo 4 diz: Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas encontrarás refúgio. A sua fidelidade será teu escudo e proteção. Senhor, cobre-nos com tuas penas esta noite. Esconde-nos debaixo das tuas asas. Que nenhum mal encoste em nós. Que nenhum ataque das trevas prospere. Os versículos 5 e 7 declaram: Tu não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se arrasta na escuridão, nem a destruição que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós tomamos posse dessa promessa. Declaramos com fé: nenhum terror da noite nos tocará, nenhuma flecha espiritual ou emocional nos atingirá, nenhuma praga moderna ou antiga terá poder sobre nós, nenhuma pestilência se aproximará da nossa casa. Mesmo que milhares caiam ao nosso lado, permaneceremos firmes. Mesmo que 10.000 desabem à nossa direita, continuaremos de pé, porque o Deus que nos guarda não dorme, não falha e não abandona os seus. Se a sua alma está cansada, se você sente que algo tem pesado nos seus ombros espirituais, fique aqui comigo até o final, porque hoje Deus vai liberar uma proteção tão poderosa sobre você que tudo o que tente te derrubar vai cair por terra. E eu te digo com urgência no Espírito, não saia desta oração, porque algo de Deus vai tocar profundamente dentro de você agora. Sobreviveremos porque o Senhor é o nosso refúgio. Permaneceremos firmes porque Ele é a nossa fortaleza. Continuaremos avançando porque Ele é o nosso Deus e é nele que confiamos. Os versículos 10 e 11 do Salmo 91 declaram: Nenhum mal te atingirá, nenhum desastre chegará à tua tenda, pois Ele dará ordens aos seus anjos ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E é exatamente isso que decretamos agora, com a autoridade dada por Cristo. Que os anjos do Senhor sejam liberados para nos cercar, proteger e lutar por nós. Que eles se posicionem ao redor da nossa casa, que permaneçam de guarda na entrada da nossa família, que levantem muros espirituais intransponíveis ao nosso redor. Neste momento, pela fé, vemos os anjos do Senhor erguendo um muro de fogo à nossa volta. Um muro que nenhum demônio pode atravessar. Um muro que nenhum espírito maligno pode romper. Um muro que torna nossa vida intocável, inalcançável e completamente protegida pelos exércitos celestiais. Agora, em nome de Jesus, tomamos autoridade contra toda maldição financeira, contra todo espírito de miséria, dívida, aperto, escassez e ciclos de perda contínua. Ordenamos que todo domínio dessas forças seja quebrado. Expulsamos toda influência contrária às nossas finanças. Declaramos que as janelas do céu estão abertas sobre nós. Como diz Malaquias 3:10, o próprio Deus prometeu derramar bênçãos tão grandes que não haverá espaço para guardar. Então, Senhor, abra as comportas do céu sobre a nossa vida financeira. Decretamos provisão sobrenatural.
Decretamos oportunidades divinas vindo de todos os lados. Decretamos conexões inesperadas, portas que ninguém imaginava, acordos que chegam sem aviso, promoções, vendas, contratos, crescimento e multiplicação. Determinamos que não seremos pedintes, não viveremos implorando, não viveremos presos a dívidas. Seremos credores e não devedores. Seremos cabeça e não cauda. Tudo que tocarmos prosperará. Cada projeto que iniciarmos florescerá. Cada sonho colocado diante de Deus se tornará realidade. Estabelecemos agora um avanço financeiro sobre nossa casa. Determinamos o cancelamento de dívidas. Declaramos abundância em todas as áreas da vida. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz descansar em pastos verdes. Ele nos conduz às águas tranquilas. Ele restaura a nossa alma. E pela fé, declaramos que o nosso cálice vai transbordar. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. E habitaremos seguros, firmes e fortalecidos na presença do Senhor. Agora exercemos autoridade sobre toda a enfermidade que tem tentado nos atingir. Toda dor, toda inflamação, toda fraqueza, toda doença diagnosticada ou não diagnosticada, saia agora em nome de Jesus. Porque está escrito, pelas suas feridas fomos curados. Falamos direto ao nosso corpo. Cada órgão seja restaurado. Cada tecido seja renovado. Cada célula funcione como Deus desenhou. Cada nervo seja alinhado. Cada sistema do corpo volte à harmonia divina. Ordenamos que toda célula cancerígena morra agora. Ordenamos que todo tumor se dissolva. Ordenamos que todo vírus seja destruído. Ordenamos que toda bactéria infecciosa seja eliminada. Determinamos a redução de todas as inflamações. Ordenamos equilíbrio hormonal, pressão arterial regulada, respiração estabilizada, circulação normalizada. Que o corpo inteiro responda ao comando da vida. Que o corpo inteiro responda ao comando do Espírito Santo. Que o corpo inteiro seja renovado pela autoridade do nome de Jesus. Se a sua alma está cansada, se você sente que algo tem drenado suas forças, se nada no seu corpo parece estar funcionando como deveria, fique aqui. Porque hoje Deus vai tocar sua saúde, sua mente, suas emoções e seu espírito, e algo vai mudar dentro de você. Não saia desta oração. A cura de Deus sendo liberada agora. Em nome de Jesus, ordenamos que todo bloqueio no corpo, na mente e no espírito seja removido. Falamos vida sobre cada sistema do nosso organismo. Proclamamos saúde do alto da cabeça à planta dos pés. Declaramos força renovada sobre músculos, ossos, sangue, órgãos e pensamentos. Nós decretamos que fomos criados de forma admirável e maravilhosa. Somos templo do Espírito Santo. E porque o Espírito Santo habita em nós, nenhuma doença tem direito legal de permanecer. Nenhuma enfermidade tem autoridade para nos oprimir. Nenhum diagnóstico tem a última palavra. Jesus Cristo tem. Estamos curados. Estamos completos. Somos fortes. Somos saudáveis. Somos cheios de energia, vigor, vitalidade e vida abundante. Não morreremos antes do tempo. Nenhum ciclo de morte prematura se cumprirá em nossa casa. Viveremos longos anos, cumpriremos nosso propósito, veremos nossos filhos crescerem e nossos netos florescerem. Viveremos para realizar cada promessa que Deus nos entregou. Agora, Pai, oramos por cada pessoa conectada a este vídeo neste exato momento. Declaramos libertação sobre suas vidas. Declaramos liberdade sobre seus destinos. Declaramos que o peso que eles carregavam até hoje cai por terra. Declaramos que esta noite é noite de vitória total. Todas as correntes estão quebradas. Todas as portas de prisão espiritual estão abertas. Todos os cativos estão sendo libertos. Todo laço está sendo destruído. Ordenamos que o espírito de tristeza seja trocado pela veste de louvor, que o espírito de medo seja substituído pelo poder, pelo amor e pela mente equilibrada,
Que o espírito de depressão seja arrancado pela raiz e substituído pelo óleo da alegria. Que o espírito de confusão dê lugar à clareza divina. Que todo espírito de fracasso seja substituído por uma unção de conquista sobrenatural. Declaramos que a partir deste momento tudo que tocarem prosperará. Toda porta que baterem se abrirá. Toda oportunidade que buscarem se manifestará. Toda oração alinhada com a vontade de Deus será respondida. Toda semente de fé dará frutos abundantes. Eles estão entrando em uma nova estação. Uma estação de favor. Uma estação de bênçãos. Uma estação de milagres. Uma estação de conquistas. O velho se foi. O novo está chegando com força. Eles estão pisando na terra prometida. Eles estão caminhando no destino que Deus escolheu. Eles estão avançando sem barreiras, sem travas, sem limitações. Nada vai detê-los, nada vai pará-los, nada vai atrasá-los. Eles avançam com velocidade, eles prosseguem com autoridade, eles conquistam com a força do Espírito Santo. Agora decretamos: todo plano maligno enviado contra nós fracassou. Toda maldição lançada contra a nossa vida voltou ao remetente. Todo feitiço foi quebrado. Todo ritual foi anulado. Todo sacrifício maligno foi rejeitado. Toda manipulação foi exposta. Toda seta enviada perdeu o alvo. Toda arma forjada foi destruída. Todo inimigo espiritual foi derrotado. Permanecemos de pé. Permanecemos vitoriosos. Permanecemos firmes na autoridade que Jesus nos entregou. Como está escrito em Lucas 10:19. Eu lhes dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo nada lhes fará dano. E com essa autoridade continuaremos avançando. Se a sua alma está cansada de lutar batalhas que parecem invisíveis, se você sente que forças malignas têm tentado te parar, se você está cansado de ataques constantes e resistência espiritual, fique firme aqui. Deus vai te revestir de autoridade nesta oração. Hoje algo será esmagado debaixo dos seus pés. O Senhor Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e vencer todo o poder do inimigo. E a palavra afirma: nada vos causará dano. Nós caminhamos nessa autoridade, operamos nessa força, vivemos dentro dessa vitória. Nenhuma cobra espiritual pode nos ferir. Nenhum escorpião maligno pode nos picar. Nenhuma investida do inimigo pode nos derrotar. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Vencedores pela graça, triunfantes pela fidelidade de Deus. Invencíveis, porque o Senhor luta por nós. O inimigo está debaixo dos nossos pés. Satanás foi derrotado na cruz. As trevas não possuem domínio sobre nós. Somos filhos da luz, portadores da glória, vasos de honra nas mãos do Altíssimo, instrumentos de justiça nesta geração, abençoados, guardados e altamente favorecidos. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Fomos chamados, separados e ungidos para vencer. Somos protegidos, supridos, cobertos e amados pelo Deus Todo-Poderoso. E agora, decretamos toda a voz maligna que se levantou contra o nosso destino será silenciada. Todo opositor espiritual que tentou nos parar será calado para sempre. Todos os profetas malignos que declararam morte sobre nós, todos os falsos profetas que lançaram palavras de fracasso, todos os curandeiros, bruxos, adivinhos e manipuladores espirituais que foram consultados contra nossas vidas, declaramos: o fogo de Deus cai sobre seus poderes agora mesmo. Que suas línguas fiquem presas, que suas palavras caiam no chão sem produzir efeito algum, que suas previsões falhem, que suas profecias malignas sejam anuladas, que toda certa verbal se quebre antes de nos alcançar. Somente a palavra de Deus prevalecerá sobre nós. Somente as promessas do Senhor se manifestarão em nossas vidas. Somente a verdade divina regerá o nosso destino. Rejeitamos toda palavra negativa. Cancelamos toda declaração maligna. Anulamos toda sentença satânica.
Estabelecemos a verdade. Somos abençoados e não amaldiçoados. Somos vitoriosos e não derrotados. Somos bem-sucedidos e não fracassados. Somos curados e não doentes. Somos prósperos e não pobres. Somos livres e não escravizados. Esta é nossa identidade em Cristo, e nenhum poder do inferno pode mudar isso. E agora, assumimos autoridade sobre toda reunião maligna feita contra nós. Toda reunião da meia-noite, toda conferência espiritual de destruição, toda a assembleia onde nosso nome foi levado para o mal, ordenamos agora sejam dispersos pelo fogo do Espírito Santo. Que a confusão exploda no meio deles, que se voltem uns contra os outros, que seus planos se revertam contra si mesmos, que todo veredito maligno que emitiram a nosso respeito seja cancelado no mundo espiritual. Declaramos: reuniões anuladas, poder quebrado, missões canceladas, estratégias frustradas, armas destruídas, setas apagadas, comandos malignos rejeitados. Eles não terão sucesso, eles não prevalecerão, eles não vencerão. Estamos cobertos pelo sangue de Jesus, protegidos pelos anjos de guerra, escondidos no lugar secreto do Altíssimo. E está escrito: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. 09. Nenhuma língua que se levantar contra nós em julgamento permanecerá de pé. Toda palavra maligna cairá por terra. Esta é a herança que o Senhor deu aos seus servos, e nossa justiça não vem dos homens, vem diretamente do Pai, que nos guarda, nos defende e nos justifica. E agora, em uníssono no Espírito, oramos por aceleração divina. Todo o bem que foi bloqueado, toda a bênção que foi adiada, toda a oportunidade que foi segurada, todo avanço que foi travado, nós ordenamos sejam liberados agora em nome de Jesus. Declaramos que processos que deveriam levar anos se cumprirão em meses. O que parecia levar meses se cumprirá em semanas. E aquilo que pela lógica humana levaria semanas, Deus fará em dias. Entramos em uma temporada de velocidade sobrenatural. Os ventos do Espírito estão soprando e empurrando-nos para o destino que o Senhor reservou. Esta é a época da aceleração divina. É o tempo do avanço rápido. O Senhor está acelerando nossos processos, nossos passos e nossas conquistas. Não ficaremos esperando para sempre. Não seremos atrasados indefinidamente. Não viveremos retidos em ciclos antigos. Chegou a nossa hora. Chegou a nossa temporada. Este é o nosso momento. Estamos entrando no que Deus preparou, tocando o que é nosso, tomando posse das bênçãos que já foram liberadas no céu. Nada poderá nos impedir agora. Nada terá força para nos atrasar. Nada poderá nos bloquear. Caminhamos na velocidade do Espírito. Prosseguimos impulsionados pelo poder de Deus. Conquistamos revestidos da autoridade do céu. Senhor, nós te agradecemos por esta oração. Te agradecemos por este mover no mundo espiritual. Agradecemos pela libertação que aconteceu, pela vitória que foi liberada, pela mudança que já começou. Selamos tudo o que declaramos com o sangue precioso de Jesus. Liberamos os anjos para que cumpram cada palavra proclamada. Ordenamos aos céus que respondam. Ordenamos à terra que se alinhe com nossas declarações. Firmamos esta oração nos tribunais celestiais. Registramos esta vitória no reino do Espírito e manifestamos tudo isso no mundo físico. Que seja feita a tua vontade, Pai. Venha o teu reino sobre nós. Seja feita a tua vontade aqui na terra, exatamente como já está estabelecida no céu. A ti damos toda a glória, toda a honra, todo o louvor, no poderoso e incomparável nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém e amém. A sua liberdade começou agora mesmo. As correntes espirituais foram quebradas, as maldições foram desfeitas, os planos malignos foram revertidos, os inimigos foram derrotados, o seu destino foi destravado, a sua conquista começou a se manifestar, a cura se completou, a libertação se estabeleceu. Você não é mais a mesma pessoa que começou esta oração.
O mundo espiritual já reconhece sua mudança. Os anjos estão batalhando ao seu favor. O sangue de Jesus te cobre por completo. O Espírito Santo repousa sobre você. Você caminha em vitória. Você caminha em favor. Você caminha em bênçãos. E lembre-se, esta oração não termina aqui. O mover continua. O fogo do Espírito Santo ainda queima contra toda a investida das trevas. O sangue de Jesus ainda está falando ao seu respeito. Você está entrando em uma época de favor que nunca experimentou antes. Uma estação onde portas que pareciam trancadas por anos vão se abrir diante de você como se fossem feitas de papel. Uma temporada onde a presença de Deus será percebida de forma tão real, tão nítida, que você sentirá paz até mesmo onde antes havia confusão. Você está entrando em uma fase de revelações sobrenaturais. O Espírito Santo começará a te mostrar caminhos que você nunca viu, direções que você nunca imaginou, soluções que não estavam ao seu alcance até agora. Coisas ocultas serão expostas, armadilhas serão reveladas, e aquilo que te atrasava perderá força diante da luz de Deus. Você está entrando em uma temporada de restauração divina. Aquilo que parecia perdido, destruído, esquecido ou impossível, Deus está reconstruindo. Deus está alinhando. Deus está trazendo de volta à vida. Tudo que o inimigo roubou, alegria, paz, oportunidades, relacionamentos, finanças, saúde, sonhos, está retornando para suas mãos e está voltando de forma multiplicada, não como era antes, mas como Deus sempre quis que fosse. Tudo o que foi adiado está sendo liberado agora. Aquilo que estava travado no mundo espiritual está sendo destravado. O que estava retido está sendo solto. O que estava bloqueado está sendo aberto. O que estava fechado está sendo destrancado diante da autoridade do nome de Jesus. Você vai ver a bondade do Senhor não apenas em um detalhe da vida, mas em todas as áreas onde você tem clamado. Na sua família, Deus está trazendo reconciliação, cura, salvação e unidade. Nas suas finanças, portas estão se abrindo, oportunidades estão chegando, provisão está fluindo. Na sua saúde, força está voltando, sintomas estão desaparecendo, cura está se manifestando. Nos seus relacionamentos, Deus está alinhando pessoas certas e afastando o que não vem dele. Na sua carreira, crescimento, reconhecimento e avanço. No seu ministério, unção renovada, autoridade reforçada e portas espirituais abertas. Você testemunhará, você celebrará, você dará toda a glória ao Senhor, porque Ele fará além do que você pediu, pensou ou imaginou. Mas escute, não guarde esta oração somente para você. Alguém está preso, alguém está sendo atacado, alguém está lutando contra forças que não consegue vencer sozinho. E Deus pode usar você como um instrumento de libertação. Compartilhe agora, compartilhe com ousadia, compartilhe com fé, compartilhe com amor. Cada vez que você envia esta oração para alguém, você não está mandando apenas um vídeo. Você está liberando cura na vida de alguém. Você está quebrando correntes que aprisionam famílias. Você está destruindo setas malignas que estavam sendo lançadas. Você está ativando bênçãos que estavam travadas. Seja uma voz de esperança. Seja um portador de luz. Seja um instrumento do reino. E agora, se você crê, não duvidando que a sua libertação já está em movimento, se você crê que a sua conquista está se aproximando, se você crê que a sua vitória já está garantida no mundo espiritual, digite Amém 3 vezes nos comentários, declarando sua fé diante do céu e da terra. Você não está apenas escrevendo uma palavra, você está levantando um estandarte de guerra. Você está dizendo ao inferno, acabou, vocês perderam. Faça a sua voz ser ouvida. Deixe as trevas saberem que o domínio delas terminou sobre a sua vida. Deixe o reino das trevas saber que sua missão falhou. Deixe o inimigo saber que você está de pé, coberto pelo sangue de Jesus, protegido pelos anjos de Deus e destinado à grandeza do reino. A sua história está mudando. A sua narrativa está sendo reescrita pelas mãos do Pai. O seu testemunho está sendo preparado no céu para ser manifestado na terra. Prepare seu coração para louvar como nunca louvou. Prepare sua alma para adorar como nunca adorou. Prepare seus lábios para celebrar como nunca celebrou. Porque a sua temporada de favor sobrenatural começou agora. E ninguém poderá impedir aquilo que Deus decidiu liberar sobre você. Amém,
Amém e amém. A vitória é sua, a glória é de Deus e a obra já começou. Continue conosco clicando na tela final desse vídeo.